Queria saber quando começa essa comida, vai chegar, que horas? Aqui, Acabou o suco também. Opa! quero fazer um pronunciamento. Oi, boa tarde! Olha aí! Olá! Coisa boa! Não, nós É. não somos desses que ficam batendo, chamando Não, comida. não. Não, é porque o povo tava chegando, né? Tipo, que aí a gente sonha em fazer tá isso meio- aqui, ó. tá- Chamar a pessoa. Mas a gente faz assim, ó. A É. gente vai fazer assim, ó. Ô! Não, essa taça é de qualidade. Você Ô, quer... ô, companheiro! Não, menino, quer bater aqui assim, ó. Ó! Não, eu nunca fiz isso. Nunca? Tem medo de quebrar, ainda mais chique, coisa chique assim, Não, ó. essa aqui é de qualidade, não é aquela. qualidade, Não é. não é de requeijão lá da sua Não, casa. não. Ó, seja muito bem-vindo. Você tá vendo que nós temos aqui uma mesa maravilhosa. Estamos só esperando chegar a comida, mas enquanto não chega essa comida, vou te falar qual é o programa de hoje. Vamos falar sobre o quê, Cris? Hoje nós vamos falar o seguinte, hein? Casamento na pandemia. Como é que Opa! funciona essa questão toda? Porque é o seguinte, o sonho, falou com a mãe, enxoval, Convidou todo mundo, tirou gente. print de foto. E aqueles convites que foram pro correio? Tudo, Que oração, isso? começa a orar, pai, que o dia de sol, eu quero casar, que tem abelhas, tem borboleta voando. E aí, vem a pandemia. Daqui a pouco- A borboleta vai usando máscara. A- Aí, Gente, como é que funciona? faz o quê? Cancela esse sonho? Adia, Adia? adapta. O que Como faz? é que funciona? Vamos, Casamento. hoje você vai ter dicas importantíssimas. Aqui temos uma especialista, Com tá? certeza. Cerimonialista, profissional, que vai te ajudar a organizar um casamento estilo pandemia. Porque não é só porque a pandemia veio que nós vamos deixar de casar, minha Com gente. certeza. Eu Que mesmo, é eu isso? achei que isso Tem aqui que era um segurar. bracelete, mas não. Não, é pra não, segurar um pau. não, não. Olha a chiqueza Não. disso. E outra, Ó. você tem coragem de limpar a boca no negócio desse? Me fala. Não, eu tenho medo. Porque Não. isso aqui, ó. Não é pra... Não pra... Pra deixar não, no colo. Não explica pra gente. A minha diretora sabe. Tem que... Patrícia Piper Muito sabe. obrigada. E essa informação, Eu já ia pessoal de passar casa, aqui, ó, no sim, molho de tomate. que é pra poder- Mas isso aqui é pra deixar no pra colo. Ó, isso e muito mais, viu? Porque nós É. não podemos, Cris. Claro. Não podemos ser convidados para um casamento agora durante a pandemia e não Sim. saber as etiquetas. Sim. Você sabe como se comportar agora no período da pandemia, assim, num casamento? Ah, é que eu não sei que estava o meu nome, se não estava, mas eu sentei aqui com... Não, não é assim, menino, não Carol, faz isso. vamos terminar esse, não faz vamos terminar isso. esse bloco aqui Ah. elegante, como se a gente fosse... Elegante, vamos como lá, se fosse vamos lá. chique. Estamos É, com você aqui no Entre Família, nós vamos falar hoje Eu- sobre casamento na pandemia, Carol. nós vamos pro intervalo, tá? Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta, terminei esse bloco. Claro, na verdade eu disfarço um pouquinho esse meu ar popular, mas eu tenho, porque é quase que um personagem que eu visto, porque eu tenho essa elegância. A minha forma de andar, eu tive que fazer, porque assim, eu ando muito assim já aqui, ó. Tem que andar, sabe que tem que andar assim? É como se tivesse assim com o sovaco suado. Vou tentar então, Sovaco deixa eu ver. suado. Ó, é Então, verdade, assim, não gente! é. Minha mãe sempre fala, Sovaco menina, suado. sovaco suado. Então Ó você aqui, já... olha aqui. E vai. Gente, E que vai. elegância que eu tô hoje, ó. Sovaquinho Isso. suado, ó. Sovaco suado pisando no ovo. Cara, divisor de águas na minha vida. Menina, você tem que dar essa dica pros seus filhos. Tá, cheguei aqui num casamento. As crianças estão tudo com os braços abertos, correndo, com o braço, falando com o braço. Para, menino, sovaco suado. Aí ela já dá aquela segurada. Rapaz, só aqui que a gente fala, no Entre Família a gente conversa, mas é o seguinte, Carol, mas depois dessa dica aí, a gente até tá brincando, ué. porque a gente gosta, a gente tá em casa com você nesse Tá sofá. tranquilo, tá tranquilo, Só é. que tem muita gente que agora que colocou rindo todas as... pra não chorar. Pra não chorar, porque imagina só, você se programou, né, tem aquela questão de contar nos dedos o dia para estar com a Mas, pessoa e gente. tal, mas a dica do sovaco suado continua. Mas aí é o seguinte, a gente quer conversar com você. Você tá com dificuldade agora? Planejou o seu casamento e tal? Como é que tá? Tem gente que tá pensando assim, olha, eu tô vendo por aí nas redes sociais, eu tô vendo alguns vídeos, quem sabe até vídeos, né, vem de fora do país aí. Tem pessoas que estão fazendo aí casamento online. Mas como é que será que funciona casamento online? Como é que funciona? Eu chamo número X de pessoas? Ou não, eu quero Cada fazer um um pega um casamento pendrive local em casa, aberto. abre o casamento e vai embora. Mas o Não. que é isso aí? Não, né? Será que qual é a etiqueta para esse processo? Se você for convidado Tá. para um casamento online, você vai se arrumar? O que você vai fazer? Eu vou fazer, eu acho que só um personagem no Photoshop e vou enviar. Você vai colocar lá um boneco lá. Mas olha, E falando agora? sério, Carol, eu tava falando com a nossa especialista, existem táticas para que você preserve a saúde, a vida, que é primordial, reduz o número de pessoas e automaticamente tem até uma forma de eles entrarem, de sentarem em família. Já vai ter uma dinâmica, essa mesa que nós estávamos aqui foi justamente para isso, para você entender um pouquinho que a gente não é chique,
E também porque tem pessoas que vão te explicar essa questão toda no programa de hoje, né, Carol? Com certeza, viu? Você vai sair daqui um expert, quase um... Não, você não vai ser um cerimonialista, por favor. Não é isso que nós estamos falando aqui, mas você vai ter ideias, né? Tirar ideias aí de como você pode colocar esse sonho no papel. Com certeza. A Carol, inclusive, foi pesquisar flores e uma abelha mordeu na boca dela. Olha ali, Foi olha hoje. aqui, ó, dá uma olhadinha Não, aqui, hoje tá feio de ver, gente. Olha Então, aqui, ó, se você dá uma olhadinha... Você sabe que é adolescência. É que eu sou muito nova. É uma pessoa que eu tem sou o quê? nova, né? Eu finge que eu sou mais Não, velha eu acho, assim. eu porque... acho muito importante. Olha ali, ó, dá uma focada aqui. Só, eu sei que é. Dá uma focada. Tava treinando, dá um zoom, ó. Olha, a abelhinha sentou ali, ó. E deu uma pecada. Ai, Brasil, eu aguento isso aí. É verdade. É pra isso aqui que eu trabalho. Mas é em que casa, é isso? É isso aí. Vamos sentar agora. Vamos lá, sentar, eu, sentar. hein? Vamos sentar. Vamos lá, deixa pra lá Mas minha eu achei espinha. eu achei muito legal o teu lado jornalístico de pesquisa. Você ir atrás das flores e até colocou uma abelha morder você pelo programa de hoje, cara. Não, claro, eu sempre gosto muito de flores, é algo que tá no meu... Não, falando verdade. Gente, eu espremi aqui a espinha aqui, ó, deu ruim. Deu ruim. O pessoal aqui do camarim falou assim, parabéns, viu? Muito bem. Você tem 15 anos. Carol, tá pronta para aprender agora. Carol vai casar na pandemia. Mas aqui, ó, a nossa cerimonialista já está aqui. Ela que tem um nome chique, me colocou toda a história familiar, né, por detrás desse sobrenome, Meg Goes. Eu treinei tanto para errado. Será que eu acertei? Eu acho que você errou. Eu errei. Não, Meg, eu errei. Seja muito Tá bem-vinda. tudo certo. Porque certo, você porque sabe eu errei. É porque eu errei. Você sabe que desde a infância ela dá outros nomes, porque Sim. a pessoa não acerta nunca. Fala o nome correto agora. O nós nome é vamos acertar. Merlin Goese Schweitzer. Viu? E vai ser a única vez nesse programa que você vai ouvir o nome dela, o restante está tudo no GC. Vamos continuar. É Meg, mais fácil. Mas é Meg, como eu chamei, né? Isso. Eu tenho uma colega de rádio chamada Marilyn, mas ela falou assim, olha, eu prefiro ser chamada de Meg. Seja muito bem-vinda. E a gente está com essa intimidade aqui, porque nós estamos amigos, aqui está tudo certo. Agora, Meg, este sonho do casamento é algo tão esperado, né? Pelas mulheres, pelos homens também. Como é que esse pessoal tem encarado esse processo? Você atende alguns casais, né? Como é que o pessoal tem encarado esse processo de ter que adiar esse sonho tão esperado? Sim, na realidade, o começo da pandemia, ninguém sabia o quanto que ia durar. Então, todo mundo foi pego muito de surpresa. E isso acabou gerando até um certo luto em algumas noivas, né? Parece que é bobeira, mas chegou a esse caso de noivas ficarem enlutadas porque gastaram todo aquele esforço emocional, financeiro, tempo, sonho, e chegou na hora, assim, quando estava próximo do casamento, faltavam alguns meses, precisou ser cancelado ou adiado. Então, muitas noivas, eu nunca passei por isso, então eu não posso dizer que eu sei exatamente o que elas sentem, mas eu simpatizo muito com a dor delas, porque eu sei que é um momento muito único para a vida de uma mulher, né, e de um casal também. Mas elas têm passado por isso. E agora a gente está num momento melhor. Então, você que é noivinha que está em casa, a gente está num momento mais tranquilo. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Plano São Paulo, que o governador criou para a gente poder ter essa volta, essa retomada da economia aqui. E mediante o Plano São Paulo, a gente não está infringindo leis nenhuma, a gente está conseguindo voltar aos poucos esses casamentos. Mas aí também com algumas regras que mas nós tem vamos um ensinar processo. aqui. Por exemplo, os primeiros casamentos que estão podendo voltar são aqueles casamentos menores, locais. Então, por exemplo, a pessoa é de uma cidade, vai casar naquela mesma cidade, os poucos convidados que tem é da cidade, os fornecedores são dali, então não tem aquele trânsito interestadual ou pessoas vindo de fora. Então é mais tranquilo a gente poder estar executando esse tipo de casamento. Mas mesmo nesse tipo de casamento, a gente precisa tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, isso está tudo nessa medida que o governo fez, né? Estabeleceu, porque a gente precisa... Eu, como assessora de casamento, eu preciso aferir a temperatura dos convidados quando eles chegam lá, para ver se está tudo ok, está dentro do padrão. Uma medida que a gente tem tomado, as noivas têm escolhido fazer máscaras para todas os convidados, para ter uma máscara personalizada. Claro que os convidados já iriam com as suas máscaras, mas a gente tem entregue máscaras, entregue álcool gel personalizado para a pessoa também poder estar usando. Agora, neste momento, o Plano São Paulo ele exige que os eventos e casamentos sejam feitos com locais marcados e as pessoas não podem transitar. Então, precisa ficar sentado, tanto na cerimônia religiosa quanto na recepção.
Então, aquilo de ficar andando, oi amigo, conversar, Falando oi, abraçando. infelizmente não é possível. Então, o que a gente tem feito é exatamente esse mapeamento, onde as pessoas ficam lá sentadas nos seus lugares. E quando a gente fala de mesa, a gente também trabalha com núcleo familiar. Então, cada mesa é um núcleo familiar. A gente evita, na realidade a gente é até proibido, de estar colocando outras pessoas de outros núcleos próximos, porque a gente não sabe, né? Então, para respeitar e para proteger todo mundo, a gente tem agido dessa forma. Tem opções, né? Eu acho que Sim. bacana é a gente, neste programa, apresentar estas opções para quem está em casa, porque muitas vezes você está vendo ali na rede social, uma amiga está casando, o outro está falando, mas ninguém chegou para você, olha, é assim, vamos Como é que fazer funciona? assado. Existe um Isso. protocolo, existe algo Isso. seguido a lei e tal. E como colocar isso para os convidados? Um exemplo, você sabe até que tem que ter esse formato, mas alguém que organize, já pensando na lei, pensando no formato, que dê as diretrizes. Imagina você fazer um casamento e ser interrompido pelo um órgão municipal, por exemplo. Imagina que coisa. Agora tem gente que vai adaptar, vai adiar. Nós temos um casal que passou por isso nessa pandemia, né, Carol? Temos sim, quem vai falar com a gente é o Nicolas e a Renata. E aí um casal que tem o sonho aí do casamento ali, ó. Teve o sonho do casamento atingido pela pandemia. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Conta aí pra gente, como é que foi esse processo, né? Vocês estavam ali planejando o casamento, de repente, pandemia. Exatamente. Nosso casamento estava marcado para 30 de abril de 2020 e a gente já estava planejando há mais de um ano. No nosso caso, tinham muitas coisas envolvidas, porque nós somos de Salvador, a gente casou lá e, por conta de trabalho, a gente se mudou para Ribeirão Preto. Então, nossos planos eram que a gente se mudasse juntos logo após o casamento. A gente já namorava já há 8 anos, né? Então, a gente já estava com tudo bem organizadinho, né? A gente já tinha mais de um ano organizando nosso casamento, teríamos uma festa para 250 convidados, então a gente é um casal até extremamente organizado, né? A gente acabou... a gente é um casal bem organizado nesse aspecto, então já estava tudo certinho, todos os fornecedores, e a gente precisou mudar, né? E aí, nesse processo, acho que dá até uma frustração, né, Renata? Aquela ansiedade. Eu paguei tudo, eu planejei tudo e agora eu preciso mudar. Conta um pouco pra gente como é que você recebeu essa notícia e quais foram as primeiras mudanças. Nossa, eu confesso, a primeira parte foi um choque, foi muito difícil. Eu já estava morando aqui em Ribeirão Preto, o Nicolas estava em Salvador, ele estava na igreja, e na igreja que a gente planejava casar, que é a igreja que a gente frequentava, e o pastor falou, ó, a partir da semana que vem a gente não vai estar mais tendo cultos presenciais. Aí ele pensou, se não vai estar tendo culto presencial, como que vai ter o casamento? Porque pra gente, como a cerimonialista falou no programa, era tudo muito incerto, a gente não sabia como seria a pandemia no Brasil, quanto tempo iria durar. O nosso casamento foi bem no início disso, então a princípio foi um choque, eu falei, não, a gente não vai mudar, vai dar tudo certo, qualquer coisa a gente muda para um lugar aberto, faz para menos pessoas, mas a gente não vai adiar, a gente não vai mudar nem nada. Só que à medida que a gente viu a pandemia progredindo e as coisas piorando, um mês antes, mais ou menos, a ficha caiu, ou menos de um mês antes, a ficha caiu que não seria possível fazer como a gente estava planejando. Então, a princípio, foi muito difícil, eu fiquei muito triste, comecei a chorar, eu estava sozinha, né, então foi um momento que eu realmente fui buscar de Deus uma paz e uma solução ali para ver como que a gente adaptaria essa situação. E aí me diz uma coisa, qual foi a decisão então, depois que recebeu essa notícia? Porque todo mundo aqui não sabia o que ia acontecer, nem em TV, a gente foi adaptando. Para você ter noção, a gente teve que ficar 20 dias em casa para fazer uma leitura como instituição para seguir os protocolos. Todo mundo estava no mesmo barco. Mas aí centrou a cabeça, todo mundo, não é uma questão nossa, o mundo inteiro está vivendo isso. O que nós vamos fazer? Vamos casar no que vem, vamos fazer uma cerimônia menor, vai ser no civil, o que vocês decidiram? Então, a gente pensou em tudo isso, só que como a gente tinha que lidar com essa questão da gente se mudar para São Paulo, a gente não via como a gente se mudar sem estar casado, né? A gente entende isso como um propósito, né? E a gente seguiu esse risco. Então foi aí que a gente conversou, né? Eu tenho uns tios aqui em São Paulo que eles fazem cultos drive-in, né? Assim como os cinemas antigos, então todo mundo para os carros e consegue assistir de uma forma segura.
porque, na verdade, essa foi uma das principais preocupações, né? Não condiz, a gente está querendo fazer um casamento e infringir qualquer tipo de questão de segurança. Então, a gente parou para sentar assim, uns 20 dias antes e falou assim, Rê, agora é a hora, a gente precisa casar. E uma coisa que a gente sempre fala é que a gente chegou um momento que a gente não teria mais nada. Chegou um momento que a gente ia fazer o casamento no quintal da casa da Renata, com os nossos pais, o pastor, e a gente estava feliz com isso, sabe? Deus deu uma paz para a gente, que a gente entendeu o que seria a essência do nosso casamento. E a partir do momento que isso aconteceu, as coisas começaram a acontecer e fluir de uma forma incrível, que a gente conseguiu a casa de um amigo nosso, aí teve essa ideia do drive-in, começou a conversar com os nossos fornecedores, e tipo, foi muito legal. A gente reduziu o nosso casamento, como eu falei, era para 250 pessoas. A gente chegou a pensar em reduzir só para os nossos pais. E a partir disso, a gente foi vendo de que maneira segura a gente poderia ter mais pessoas nisso. E aí surgiu essa ideia do drive-in. Então, nosso casamento foi para 26 pessoas, contando com os fornecedores. Então, tínhamos nós dois, o pastor, os nossos pais e irmãos e os nossos padrinhos. E nesse caso, é aí que entra o drive-in. A gente conseguiu a casa de um amigo que tinha um gramado bem grande e a gente pediu aos nossos padrinhos que participassem do casamento nos seus carros. Nesse caso, não teve entrada, não teve nada. Eles assistiram a cerimônia do carro deles, cada um no seu núcleo familiar. Então, casais casados, namorados, irmãos, cada um no seu próprio carro. E os fornecedores todos de máscara. Também foi um desafio para eles, como foi no início da pandemia, não tinha tido casamento ainda, né? Então, eles também foram se desafiando. O buffet, ao invés de a gente ter uma mesa, a gente fez pequenas caixas com salgados e doces que a gente distribuiu para os padrinhos. Filmagem, fotos, todo mundo de máscara, decoração também. Foi difícil arranjar flor, ele fez milagre. Foi incrível. E foi legal porque a tecnologia ajudou bastante a gente, né, nesse momento. Então, um dos nossos amigos falou assim, o mesmo amigo que estava ajudando a cedendo a casa, falou assim, ó, vamos subir uma live, vamos mandar para todos os convidados. A gente, por exemplo, outra preocupação nossa era dentro de um condomínio. A gente não queria ter som alto, não queria que essas coisas acontecessem e os vizinhos pudessem comentar para a gente não estar dando mau testemunho, né? Então, o que a gente fez? A cerimônia não teve som. A gente teve transmissores de rádio FM, então cada convidado escutava de dentro do seu carro o que estava acontecendo, né? O que o pastor estava pregando, o que estava sendo tocado. Então, além de muita preocupação com a nossa segurança, a gente estava tendo muita preocupação também com o testemunho que a gente ia dar para o pessoal da casa, para os vizinhos. Então, foi uma situação bem legal. E, Nicolas, a gente percebe realmente que vocês tiveram muita criatividade, porque lá no início da pandemia não tinham tantas referências assim, né? Então, vocês tiveram ideias ótimas, né? Dessa questão da transmissão, mesmo dos padrinhos estarem nos carros, né? Casal, muito obrigado. Foi muito legal ouvir essas ideias de vocês, porque com certeza quem está em casa está ouvindo aí, está pensando, olha, eu acho que eu posso adaptar a minha realidade aqui hoje, na minha cidade, que ainda não está liberado, eu consigo fazer neste modelo também. Obrigada, felicidades aos noivos que recém-casaram. Muito obrigada por participar aqui do Entre Família. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Ô, coisa gostosa. Tá vendo? Tudo dá um jeito, gente. Tudo dá um jeitinho. E é tão legal, né, Meg? Porque eles tiveram essa criatividade, pensaram nos detalhes, né? Até na decoração, em como essa informação ia chegar no carro, né? Porque fiquei pensando, né? O áudio tinha que ser muito grande. Existe um transmissorzinho até habilitado pela Anatel, vê tudo certinho, que ele radia só para aquele momento. Só que tem que ter um conhecimento técnico. A gente que trabalha aqui conhece, mas chegou, pesquisar, onde adquirir. Gente, é fantástico. A criatividade. E o que eu achei legal, você que trabalha nessa questão, é que eles acharam a essência do porquê casar. Sim. Eles disseram, olha, a gente quer estar junto, entendeu? E aí depois eles falaram, encontramos uma paz. Aí as coisas foram acrescentadas, né, Meg? Isso é muito legal, quando o casal, ele encontra razão, né? Porque a gente não tá, o que as pessoas às vezes criticam, já houveram alguns casamentos agora na pandemia, que quando os noivos saíram da igreja, o pessoal vaiou, e era só o noivo e a noiva, mais ninguém. Mas a gente nunca pode criticar o motivo do outro, porque a gente só quem é o outro para saber, né? Então, assim, eles viram necessidade e conseguiram achar uma forma que não desonrasse as leis, que não desrespeitasse os vizinhos. Eu achei incrível, parabéns, foi muito legal a ideia. E é isso mesmo que a gente tem que fazer agora, é se readaptar a esse novo momento.
Muito bem, e eles pensaram em cada detalhe, né? Agora, Cris, quem está pensando nos detalhes ali para que a gente consiga ter conteúdo de qualidade em casa é a gravadora Novo Tempo. É o que diz lá em casa, né? Unindo Ah. a fome com a vontade de comer. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, tem promoção exclusiva só para hoje. O quê? Mas eu vou na tela mostrar para esse povo aqui. Que tá pensando o quê com a gravadora? 26 anos de história. É o seguinte, hein? Para você que gosta da gravadora, faz aquele combo mais do que especial, mas Cris, olha, o meu frete aqui do Acre não é brincadeira. Eu quero comprar um DVD, às vezes o frete custa um pouquinho mais caro, mas é claro que tem aquela alternativa de juntar a galera para comprar. Só que hoje, meu querido, minha querida, você que está querendo essa camiseta, olha, ela querendo ir para essa casa, está dançando, ó, queremos ir para essa casa. Olha que coisa linda aqui, gente. As camisetas novas da Novo Tempo, CD especial, tem DVD Amor e Graça do Arautos do Rei, Arte Trio tem lançamento. Cris, que surpresa é essa? Falou de logística, Acre, Tocantins, Rondônia, é frete grátis. Olha que coisa, grátis é uma palavra que mexe comigo, grátis me arrepia todo. Olha o que dá em mim aqui, imagine você. Exatamente, somente hoje, você vai ligar agora, olha o seguinte assim, olha, eu estava vendo o programa Entre Família e o Cris falou que hoje é frete grátis. Então, ó, a senha é frete grátis, você vai ligar 0300 789 1111. É preço de ligação local. Ligou, alô, boa tarde, gravadora. Ô, eu quero comprar isso, Arautos do Rei. Eu quero uma camiseta vermelha que é exclusiva para as mulheres. Eu quero uma preta para o meu marido, G. Comprou a camiseta, comprou o DVD. Eu sei que só hoje a senha é frete grátis. Pronto, a gravadora vai pagar o frete para você. Lembrando que é no território brasileiro. Vai ser em qualquer parte do Brasil. Outra, sabe o que é grátis também? A gravadora vai ligar para você. Diz, Cris, agora eu estou ocupado, estou vendo Entre Família, mas eu quero que às 5 da tarde, eu quero que amanhã, meio-dia, a gravadora me ligue. Mas, ó, o frete grátis é hoje, então tem que ligar hoje. Você vai mandar Me Liga para o 12 98 100 4302. 12 98 100 4302. Quer dar uma espiadinha nos produtos? Acesse o site novotempo.com/gravadora. novotempo.com/gravadora. Somente hoje, comemorando aí os 26 anos, que foi no mês passado, esse mês dos pais, foi uma maravilha, frete grátis. Gostou dessa paradinha? Então aproveita, meu querido, bom demais estar com você aqui. A gente volta para a conversa, vai para o intervalo, produção? Então tá. Olha, o frete é grátis, mas você não sai daqui, tá? Você não sai não para lugar nenhum. Só dá o tempinho aqui, ó, de você ligar para a gravadora e fazer o seu pedido com frete grátis. Agora, Cris, o seguinte, ó, eu quero saber como é que eu faço o ensaio fotográfico. Você quer saber? A gente tem alternativa. A produção aqui, gente, não brinca. O pessoal pensou em tudo. Já já você vai ver alternativas para ter esse momento registrado. É depois do intervalo, aqui no Entre Família. Estamos de volta com Entre Família. E você já estava ali, ó, sonhando com aquela musiquinha. Tananana, tananana, tananana. Tá lembrando daquela musiquinha? É? E para quem está casado há muito tempo, tá falando assim, chega a me arrepiar, lembra dessa música? Menino, chega a me arrepiar lembrar dessa música. Porque, pelo amor de... O que é um casamento? Não, gente, a minha vida vai cair aqui na minha cabeça. O que está acontecendo? Não converso mais com meu marido. Meus filhos estão fazendo uma bagunça na minha casa, eu não consigo dominar nem as minhas próprias emoções, que dirá aos meus filhos. Como se não valesse, minha sogra veio para minha casa agora nessa pandemia, que não acaba nunca mais, nada vai acabar. A única coisa que vai acabar aqui é meu casamento. Calma, não vai acabar nada. Nada de pensar nisso, não vai acabar não. Sabe por quê? Porque nós temos soluções, é isso mesmo. Para cada problema tem, no mínimo, muitas opções de solução, mas eu vou te dar uma importantíssima, que é buscar informação para mudar a sua realidade. Olha aqui, essa revista aqui vai mudar a realidade da sua família. E ela já leva o nome, olha lá, é Entre Família que a gente resolve, viu? Não é postando, não, nas redes sociais, né, desabafando, hashtag desabafei, falo mesmo, hashtag... Não, é na conversa, no olho no olho. Que negócio é de casal, ficar mandando conversinha pro outro, pelo status, indireto. Que isso, para com isso, hein? Para com isso, vamos lidar de forma madura com as dificuldades e os desafios do casamento. Então, você vai ligar aqui para Novo Tempo e você vai pedir essa revista de graça, que tem 15 temas especiais que falam sobre casamento, sobre família, sobre relacionamentos familiares, expandindo aí para outros membros da família. Fala também sobre criação de filhos, tá? 0 operadora 12 2127 3121, ou você pode pedir pelo Zap 0 operadora 12 982 44
4449. E vamos lidar disso da forma mais madura possível, com opções. Inclusive, tem opções aqui, viu? Tem opções aqui para você que quer casar. E às vezes, Cris, quer tirar uma foto diferente, Sim. quer fazer uma situação diferente. A gente tem especialista aqui para tirar dúvidas. Com certeza. Se você tem alguma dúvida em relação também a esse contexto, nós temos uma cerimonialista aqui, profissional, para tirar. Manda para a gente sua participação no 12983150249. Agora, Carol, distância, foto à distância, você fica imaginando assim, ó, só pode ter um telescópio Ah, não, aqui. vai dar errado, né? Não, Fica o feio. casal fica 2 quadras, ele fica tirando Fica de longe. estranho, vai ficar estranho. Não, que negócio é esse tirar foto? Ah, não, isso aí Meu não dá Deus, certo, não. Não dá. Será que dá? Vamos perguntar para uma especialista? Lucas Nascimento foi atrás. Foi lá. E funciona. Então. Quem é que não fez planos para este 2020? Quem sabe aquela viagem dos sonhos, terminar algum curso, quem sabe ir para a academia todos os dias, sempre no começo do ano rola essa promessa. Agora imagina quem pensou em se casar. E é uma data importante, envolve várias coisas, data, convidados, mas aí chegou a pandemia e tudo precisou mudar. Por outro lado, quem também precisou se reinventar foram os fotógrafos, principalmente de casamentos. E sem contar que tem alguns ensaios que são feitos à distância. Eu também fiquei curioso e a gente vai saber juntinho como é que funciona tudo isso. Agora, Dani, que história é essa de fazer um ensaio à distância? Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito curioso. Eu queria que você ajudasse a gente a poder, claro, e entender. Obrigado por você aceitar conversar com a gente. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês também. É sempre maravilhoso estar junto. E, bom, o ensaio à distância, ele começou com um fotógrafo italiano, por causa da pandemia lá, que, né, todo mundo lembra como foi no início. E ele queria continuar fotografando e ele teve essa ideia. São ensaios feitos por videochamada e normalmente feitos pelo FaceTime. O FaceTime me dá a liberdade de poder clicar a foto aqui onde eu tô, clicar as pessoas lá. Então a gente coloca o celular num lugar, eu vou guiando o pessoal, coloca aqui, não, vira para a direita, vira para a esquerda. E aí eu também guio elas como se fosse no ensaio normal. Então põe a mão aqui, olha para cima, olha para o lado, faz isso, faz aquilo, e eu vou clicando. Então assim, é tudo como um ensaio normal, não tem a liberdade de eu levantar e agachar e ir para um lado para o outro que eu tenho normalmente. Uhum. É um pouco mais lento, mas acontece tudo normal, do jeitinho que a gente consegue. A coisa que a gente precisa é internet e luz boa. E Dani, você pensou que algum dia fosse precisar fazer esse tipo de ensaio, seja de casamento, quem sabe com bebê, só que à distância, você num canto e a pessoa que fosse fotografada de um outro lado, você já pensou que isso pudesse acontecer? Com certeza não. Quando eu vi essa especificação de ensaio à distância, eu falei, gente, que isso? Como assim? Teve até muitos fotógrafos que ficaram preconceituosos quanto a isso, tipo, não, isso é um absurdo, eu quero qualidade. Por quê? A foto, ela não fica na qualidade de uma câmera fotográfica, ela fica na qualidade de uma videochamada. Sim. Mas fotografia não é só pixels. Fotografia também são outros aspectos, como iluminação, composição e poses e tudo mais. Então, e o que eu mais gosto de todos, a história por trás. E agora é se acostumar um pouquinho durante esse período, né? Vai acabando se reinventando para que essa maneira de contar a história consiga existir, né? Exatamente. Eu acho que as famílias que têm esse registro, a partir de agora, elas têm muita história para contar. Não é um ensaio dentro de casa deitadinho na cama, não é um ensaio na sala da sua casa normal, é um ensaio carregado de história daqueles, assim, de livro de história daqui 20 anos, entendeu? Olha, eu nem vou invadir mais tanto o assunto, porque daqui a pouquinho você vai estar no Entre Família, vai conversar com o pessoal, vou contar um pouquinho mais sobre essa nova modalidade, como é que está sendo isso, esse contato com o pessoal que aceita fazer esse tipo de foto e eternizar esses momentos, tá certo? Mas obrigado, só por enquanto, daqui a pouquinho você volta com Entre Família, tá certo? Obrigado. Nós que agradecemos. Nossa, Cris, que legal, você já tinha visto achei isso? espetacular. E ela está tá com a aí, né? gente. Com certeza. Olha só, querida, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiro, que ideia espetacular, que bacana poder servir, né, o casamento, o sonho de tantas pessoas, e a forma com que você colocou, até uma forma poética, mais real, né, do registro dessa emoção especial. Parabéns pela ideia
e por colocá-la em prática na vida de tantos casais. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje aqui à tarde. E olha só, eu estava comentando aqui porque a vida do fotógrafo, do filmmaker, ela já é uma vida de se reinventar. Eu sou radialista também e sempre falo assim, olha, o rádio vai acabar, o fotógrafo vai acabar. Então a pandemia foi só mais uma questão no qual o profissional, né, da questão da câmera teve que se reinventar, que já é o mercado dele, não é verdade? Com certeza. A hora que começou, o meu primeiro impacto foi o que eu posso fazer à distância? O que eu consigo resolver à distância? E aí, a primeira coisa foi realizar álbuns. Então, eu conseguia diagramar álbuns e tudo mais. A hora que veio esse ensaio à distância, eu falei, minha criatividade está salva. E Dani, a gente percebe, né, quando você fala dessa questão da essência, né, porque você estava falando que, olha, isso aqui não tem a qualidade que se esperava de uma foto sendo realizada pela profissional, com os equipamentos da profissional, mas a gente consegue adaptar, porque o importante é a história ser registrada, eternizada, a história nesta imagem, né? Mas explica um pouco pra gente, porque quem está em casa está pensando, tá bom, eu preciso ter o quê? Um computador, aí você falou de pixels, falou de diversos pontos, aí quem está em casa está assim, ó, do que será que ela está falando? Será que eu tenho todos os instrumentos necessários para fazer essa foto com a Dani, por exemplo? Então, tem a situação ideal, que é a gente usar uma marca específica de celular que tem o FaceTime. Esse é o melhor jeito que eu consigo realizar o trabalho da melhor forma possível de todos. Mas eu já fiz com todos os tipos de celulares. Então, já fiz com a pessoa sozinha, ela mesma posicionando o celular como eu dizia para ela posicionar e eu guiando. Mas eu também já fiz vários em que tinha uma amiga da família guiando o celular e eu falava para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Já fiz com 2 celulares, então eu estava na videochamada no de trás e aí a pessoa com o celular na frente clicava quando eu falava. Então tem vários jeitos que a gente consegue fazer esse ensaio com o celular. Nunca é com computador, a gente vai precisar de uma internet muito boa. A internet é a nossa qualidade de imagem. E aí a gente consegue realizar um ensaio que fica muito legal. No início que eu comecei a fazer esses ensaios pelo FaceTime, a internet deixava a imagem muito ruim. O último ensaio que eu fiz eu consegui fazer ao ar livre, com a internet do celular mesmo, sem ser Wi-Fi, e eu já vi que o FaceTime tinha evoluído para a imagem que aparecia para eles era a foto que eu conseguia tirar aqui, não dependendo da conexão da internet. Então, até isso já evoluiu. No início, ficava meio aquele borradinho de internet, mas agora não tem mais isso, já está até com a imagem muito, muito limpa. Oi, Dani, então é o seguinte, olha, FaceTime, para você que está em casa, é uma forma de um aplicativo que tem o iOS. Normalmente você tem aí o iOS, Android ou Windows Phone, né? E quase sempre o iOS é daquela marquinha que tem uma maçãzinha mordida, tá? Não vou fazer propaganda para você entender. Mas olha só, depois que esse material está captado, até os convidados não têm noção, porque vai passar pela mão depois para fazer com que essa foto ela possa ter essa beleza, aquele desfoque que às vezes não foi automático, né? Aquelas fotos daquele blur. Os convidados ali que tiraram uma foto vão passar para você então, para depois passar para diagramar, então formar o álbum. Seria isso, né? Isso, exatamente. Essa modalidade de ensaio, eu até não indico a gente imprimir num álbum, por exemplo. Dá para imprimir em 10x15, dá para a gente fazer um álbum pequenininho. Exato. Justamente porque a qualidade da imagem não é tão boa. Principalmente se eu fizer o clique por aqui. Então, eu tenho como se fosse um print de tela. E aí a qualidade é menor. Mas vocês veem todas essas fotos que já foram mostradas ali, não dá para perceber qual é qual, porque realmente o que vale é o sorriso, é o carinho, é o momento que você consegue retratar na foto em vez de a qualidade em si. E acho que foi isso, né? Exatamente. E Dani, assim, a gente agradece, inclusive, né, porque quando você vai falando e ela tem paixão, né, pelo que ela faz, então a gente percebe que as pessoas que estão ali buscando alternativas para tornar os momentos especiais, independente das dificuldades que estão rodeando a todos nós, né, e aí você torna possível esse processo.
Muito obrigada, Dani, por estar aqui com a gente, por passar essas informações. Inclusive, nesse momento aqui, ó, aqui na base aqui da sua telinha, tá passando aqui o contato da Dani, caso você queira mais informações sobre o assunto, ou quem sabe um clique diferenciado aí, ela está à disposição. Obrigada. Com certeza. Obrigada a vocês, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Prazer é nosso, que gostoso, tá vendo? Tá dando certo. Olha só, você vai descobrindo alternativas, situações importantes. E no próximo bloco nós vamos ter aqui, ó, dicas importantíssimas, práticas, para você montar a sua mesa aí de casamento, seguindo as regras e orientações do afastamento, distanciamento, tudo certinho aqui no Entre Família, hein? Vamos lá? Então vamos pro intervalo, tô até dando aqui, ó, até travando a língua aqui no trava-língua, mas você não trava não, hein? E nem troca de canal, vai que trava, você não consegue voltar. Continua com a gente, voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, hoje te dando soluções, hein? O noivo falou assim, não, esse negócio da pandemia foi até bom, né? Porque a gente precisa ter segurança, adiar um pouquinho, né? Fica bom. Mas você vai chegar para ele e vai falar assim, não vamos adiar mais não, tá? Porque eu assisti o Entre Família, meu querido. E lá no Entre Família já me deu soluções importantes para deixar aqui o casamento bonito e seguro aqui com o Meg. É isso mesmo, nós estamos aqui do seu lado, viu, amigo? Nós estamos do seu lado, tá? Ninguém vai te enrolar mais não, vamos casar. E agora aqui tem informações importantes aqui. A mesa já tá linda. Tá linda, né? O que tem de diferente do que a gente... assim, no cotidiano, né? Você chega num casamento, você vê uma mesa bem organizada e tal. Fala aí os detalhes, as diferenças. O que vocês vão ver aqui pode ser que você já tenha visto em algum aqui, ó, casamento antes, porque o que eu vou falar é da mesa marcada, setorizada. Então, por exemplo, aqui a gente tem um número para a gente colocar na mesa, e esse número ele vai significar o quê? Que quando o convidado chegar, ele vai falar o nome dele e uma pessoa vai dizer, você está na mesa tal. Então, se for a mesa 5, ele vai vir sentar aqui com a gente. E quem está junto com ele nessa mesa 5? Essa que é a diferença do casamento na pandemia. A gente precisa setorizar isso com o núcleo familiar. Então, vai ficar na mesa todos aqueles que são da mesma família, que já convivem junto, então não tem mais esse problema de contato. Agora, sempre tem no casamento aquela pessoa que gosta de salgadinho quentinho. Já viu como é que é? Você senta aqui, aí o salgadinho chegou que você come. Ah, tá esfriando, vou para a mesa do lado que acabou de chegar. Aí você vai lá, tá? Aí você quer passear, não pode mais. É isso que não pode. Você tem que se conter com o seu salgadinho. Esfriou o salgadinho da sua mesa, você come rapidinho e pede mais, porque acabou, é isso. Principalmente porque na mesa é o lugar que a gente vai estar liberado de tirar a máscara, né? Porque vai comer. É verdade. E aí pode ser que a pessoa esqueça de colocar a máscara de novo se ela for retirar alguma coisa. E eu achei a dica da máscara, já que no último bloco a gente falou de fotos, eu achei muito legal a dica da máscara, porque quando a gente pensa numa foto num casamento, desde que tá todo mundo usando máscara, né? Aí tem lá a pessoa com a máscara do sorriso, outra do cachorro, outra do desenho. Daqui a pouco vem uma pessoa com a máscara de um filme de terror. Aí vai ficando complicado para a noiva, né? As fotos. Querendo ou não, a máscara padronizada, ela ajuda nessa estética visual que é tão agradável para as noivas, né? Outra coisa que pode ser muito interessante também é colocar na mesa, em cada mesa de convidado, um dispenser de álcool gel. E esse dispenser pode ser personalizado, né? A noiva pode colocar lá a imagem, né? A arte do casamento, as iniciais do casal, as cores que ela está trabalhando. Então, fica bonito também e prático, porque daí já está na mesa, precisou, já está à mão para usar. Outra coisa que eu estou vendo aqui é um cardápio, né? Isso. O ideal... Será que não é gastar à toa? Por que a gente precisa ter um cardápio? O interessante de ter um cardápio na mesa é justamente para que a pessoa não precise se levantar ou que ela vá e pegue um cardápio que não está, né, no domínio dela. Ela precisa usar só o que está na mesa dela. Às vezes você quer ficar levantando, o que tem hoje? Ficar próximo da cuba dos alimentos e tal. Então você já está aqui, já resolve. Olha o cardápio e tal, fala aí, eu posso comer, não posso, tal, não sei o quê. E já resolve o que você vai pedir, né? Porque aí, no caso, o serviço também precisa haver aquele serviço de entrega, enfim, né? Tem que ter garçom. Sim, a gente já está até recebendo a notícia de que, para a questão do buffet, que eles têm regras mais importantes porque trabalham com comida e tal, né? O legal seria o prato já vir empratado para a pessoa. Mas em alguns casamentos, até para baratear, eles estão permitindo fazer buffet,
que a pessoa vai lá se servir, só que é necessário estar de máscara e colocar uma luva. Então, toda vez que a pessoa for se servir, ela coloca a luva, na realidade, o funcionário do buffet coloca no prato dela, serve e ela pode sentar na mesa. Quis se servir de novo, aquela luva foi jogada fora, né? Ela vai usar uma nova luva e vai ter que colocar a máscara de novo para não ter problema de contaminação. Ah, então tá legal, né? As mesas estão afastadas, a gente consegue ficar distante um do outro. Tá bonito do mesmo jeito, não tem diferenças. Tem mais dicas aqui em relação a outros setores que não esses? Mais um detalhe relacionado à quantidade de convidados é o seguinte, que hoje, no Plano São Paulo, eu não sei como é aí no seu estado, mas no estado de São Paulo, o que está liberado para a gente é a lotação máxima de 40% do local. Então, se o local permite 100 pessoas, a gente só pode ter ali acomodada 40 pessoas. Justamente para quê? Para ter não adianta nada eu colocar um núcleo familiar numa mesa e a outra mesa ficar num distanciamento irregular. Ela precisa estar distante também para esse propósito fazer sentido. Então, a gente tem que trabalhar com 40% da lotação máxima do local. E aí muda também esse processo da cerimônia, né? Porque além de ter esse momento antes de tudo isso, é a cerimônia, né? Então, entre os padrinhos, entre o pai e a mãe e tal, também vai alterar essa prática, né? Tem acontecido o seguinte, os padrinhos e os pais, eles estão podendo entrar, primeiro que normalmente o padrinho já é um casal. Tá próximo. Então ele pode entrar próximo. Se não for o casal, daí a gente pede para que seja feito de uma outra forma, não entrar sozinho, de alguma forma que não fique próximo. Mas esse cortejo que a gente chama, ele continua acontecendo e lá na frente, quando for sentar nos bancos ou cadeiras, aí a gente está mantendo o distanciamento entre os casais. O casal pode ficar próximo, mas ele fica distanciado do outro casal. E agora, a função, né? A função da cerimonialista, muitas vezes, não é só ajudar no processo todo, mas estar ali presente durante o casamento para ajustar todas essas questões aí. E às vezes você está em casa e está pensando, tô achando um nicho interessante de entrar e trabalhar, né? Nesta área, né? E agora, como ela consegue manter essa comunicação com as pessoas que estão ali? Olha, realmente você precisa se ajustar aqui, mantém ali. A cerimonialista é responsabilidade dela esse processo, porque você sabe que muitas vezes a gente tem que juntar na regra. Juntar na regra todo mundo aqui, senta aqui, fica quietinho. De quem é essa responsabilidade? Porque a noiva, ela tá assim, desesperada do outro lado, só vendo a situação acontecer, né? A responsabilidade é sim da assessora, mas a assessora sozinha não consegue fazer tudo isso. Então, assim, mesmo em casos de não pandemia, eu já trabalhava com uma equipe, outras assessoras também. E agora faz mais do que necessidade a gente trabalhar com mais pessoas, justamente para deixar uma pessoa, por exemplo, conferindo os locais. A gente faz marcação, né? Que aqui não pode sentar, só que precisa ter alguém ali dando uma olhadinha se está todo mundo certo. Senão a gente precisa chegar educadamente e pedir, por favor, o senhor pode se sentar um pouquinho mais para lá, porque é tudo uma questão de lei, né? E a gente não está ali para infringir a lei, a gente está ali para celebrar o amor. Então a gente quer que tudo seja da melhor forma possível. Com certeza. Olha, você está aí, está entendendo como é que funcionam esses processos. E para quem trabalha nessa área, a gente não sabe, obviamente, eu não sei se vocês têm de onde tirar essas informações, né? De onde tirar essas referências. A Dani é fotógrafa, então ela viu, olha, eu vi aqui um ensaio na Alemanha, então tem ideias. O período da pandemia foi muito rápido, a gente está tentando se adaptar muito rápido a todo esse processo. No estado de São Paulo tem protocolos, mas e nos locais onde esses protocolos não existem? O que você aconselha? Você aconselha que se mantenha esse mesmo modelo ou não? Já que esse protocolo não existe aqui onde eu moro, no estado onde eu moro, aqui no Brasil, eu posso me manter mais tranquilo? O que você aconselha em relação a isso? Mesmo existindo o Plano São Paulo, cada cidade ela precisa sim reportar a sua prefeitura para ver como é que está funcionando por lá. Então, não pode, vou casar aqui do nada. Não, claro, tem que reportar. O Plano São Paulo, tanto é que a gente assina um termo, agora que a gente está em quarentena ainda está em fase amarela, a gente assina, os noivos assinam e o local principalmente, os noivos assinam um termo de ciência, de que se até a data do casamento as coisas mudarem, pode ser que aquilo seja adiado ou cancelado. Também então, pode acontecer. O que eu indico para você que está em um outro estado que não São Paulo, que procure saber na sua prefeitura, procure ver essas informações. Existe um site que é o Abra Festa também, que ele tem uma regulamentação maior desse mundo de eventos que o casamento está inserido. Então, assim, buscar informações nesses lugares mais
reconhecidos, mais sérios. Evite mídia, evite jornal, porque a informação chega quebrada. Notícia ali no lá. grupo, né? Olha, eu vi aqui no grupo, você tá querendo casar, menina? Olha, eu já sei como é que você vai fazer, joga lá no grupo. E aí depois você pode entrar aí, né, em situações desconfortáveis, ter o seu casamento cancelado, né? Porque dependendo da situação, os órgãos competentes podem sim cancelar o casamento, porque não está regulamentado, não está dentro dos ajustes da cidade, né? Sim, exatamente. Esse termo ele é feito de acordo com a vigilância sanitária do município. Então, está totalmente legal, né? Mas precisa ser feito esse acordo antes, verificar a possibilidade de realmente isso acontecer. Porque apesar do Plano São Paulo abranger todas as cidades do estado de São Paulo, cada região, cada município, ele sofreu mais ou menos e está num estágio ou no outro da pandemia, né? Então, cabe ao município ver se ele vai ser mais rígido ou menos rígido aquela situação das adequações que a gente precisa. E são muitas as adequações, mas a gente tem percebido que é sim possível fazer um belo casamento diante de todos esses processos aí. Agora, quando a gente fala de decoração e cada família na sua individualidade e tal, como é que é feita a higienização desse local? Tem como a noiva garantir que essa higienização foi feita de forma assim correta pelos estabelecimentos, né? Porque às vezes você está trazendo ali naquele local pessoas do grupo de risco, eu preciso que a minha avó participe, que ela esteja aqui com álcool gel, com máscara e tal, mas como ela tem essa segurança de que as regras estão sendo cumpridas pelo estabelecimento? Isso é muito importante. O ideal é que ela contrate profissionais que são sérios, profissionais que já estão há mais tempo no mercado e que levam isso a sério, né? Pode até ser um profissional novo, mas busque referências, porque principalmente na questão a mesa, quem monta é o buffet, que ele tem regras muito severas em relação à comida. Então, assim, a higienização hoje em dia dos protocolos para buffet é que não pode mais mão. Então, é pinça para pegar luva. É tudo com luva e pinça. Então, assim, procure empresas sérias que vai estar garantido todo esse protocolo, que ele seja seguido à risca. Muito bem. E você que está em casa, né, a gente está aqui batendo um papo, e quem sabe que você quer olhar na minha cara não, meu filho, é a decoração, é isso mesmo que você quer olhar. Pode mostrar aqui, nossos câmeras vão mostrar aqui para você ver que detalhes, cada detalhe, uma coisa mais linda que a outra. A gente percebeu assim que vocês fizeram arranjos, né, aqui para colocar cada um dos guardanapos aqui, e que nós já entendemos que esses guardanapos não podem ser usados para limpar a boca. Viu, menino? Não limpa a boca não, hein? Não faz igual o Cris, que isso é feio. Olha que chique, que lindo. Parabéns, produção, parabéns aqui pelo trabalho. Bora lá continuar a nossa conversa. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Minha Dália. Quem está em casa, inclusive, Cris, está falando, está mandando. Com certeza. O pessoal de casa aqui, gente, olha, aqui é uma festa total na nossa tarde, né? Você manda aqui na nossa tarde. Agora, produção, só uma perguntinha, para não perder uma linha de raciocínio, antes de ir para o nosso pessoal de casa, que eu fiquei pensando comigo. Pensa comigo, produção. Pensa aqui, Carol. Vai lá. Eu fiz contrato com os meus terceirizados, meus fornecedores. Essa pergunta é coringa. Eu fiz contrato. E o que acontece é o seguinte, eu tinha um exemplo, o nosso casal que veio aqui marcou para abril, só que adiou para setembro, por exemplo. O que eu faço? Eu faço um distrato, no caso, eu anulo esse contrato legalmente, ou faço uma adesão, porque a gente sabe que tem muitas empresas sérias, mas nesse meio de pandemia... É melhor se garantir. Pode dar problema. Eu estou errado, Não, Meg? é exatamente isso. Você precisa cuidar exatamente desse ponto. Justamente por haver muitos adiamentos, cancelamentos e mudança de data, o que você, como noiva, aí para se resguardar, a sua assessora vai te ajudar nisso, mas caso você não tenha uma assessora, o que você precisa tomar muito cuidado? Alterou a data, não é simplesmente você ir lá no contrato que você já assinou e rasgar e o contratante fazer um outro contrato com uma nova data. Por quê? Você rasgou a sua via, mas pode ser que o contrato, a via que está com o seu contratante, com o seu contratado, ele pode agir de má fé e te acionar em relação a esse contrato. Então, o que é o certo? Alterou a data? Faz um aditivo de contrato. Que é o quê? É como se estivesse colocando um anexo naquele contrato, então ele continua vigente. Você assinou, está tudo certo, não precisa assinar mais nada. Agora, se você fez um novo contrato, se o fornecedor preferir fazer um novo contrato, então o ideal sim é fazer o distrato desse contrato para ele ser cancelado e você não ter dor de cabeça. Essa informação, assim, é chave de ouro, hein? Cuidado com essa questão aí, viu? Você já contratou tudo, pagou tudo, você, como casal aqui que falou no início do programa, né? Olha, eu já paguei tudo, já me adiantei, já deixei tudo certinho. Daqui a pouco, chega a dor de cabeça aí, ó. E aí a gente sabe que
com certeza as coisas não ficam legais. Mas sabe o que é legal aqui? Quando você fala, quando você abre o coração, quando você participa com a gente, viu? É por isso que nós vamos de interação aqui, interação na tela aqui do Entre Família. Você está falando, nós estamos aqui para te ouvir, tá? Tá chegando, e quem vai falar é a Joelma Dias. Ai, que linda essa foto. O que é isso? Com direito a pôr do sol, que Pôr é do isso? sol. Eu não adiei o meu casamento. Fiz ele no dia 9 de agosto, agora recente, gente. Foi lindo. À beira da praia, o nascer do sol, foi um nascer. Somente a família. Joelma Dias está aí. Já tem uma foto especial, né? E a família estava ali, adaptou, não perdeu o momento. Pronto, eu diminuí o número de convidados, né? Eu adaptei ao ar livre, né? Com distanciamento e tal. É uma solução, né? Sim, com certeza. É uma solução aí para a gente conseguir lidar com a situação e colocar os nossos sonhos em prática. Muito bem, Joelma, muito lindo, viu? Parabéns. Mais interação aqui, ó, no Entre Família, você está falando. Vamos lá. A Bruna Reis falando aqui pra gente, olha, me casaria agora em setembro, mas adiei a festa para março, porém vou casar no civil, uma pequena celebração em setembro mesmo. Até quantos convidados eu posso ter? Acho que o drive-in é muito impessoal, ela queria, quem sabe, diminuir o número de pessoas, mas ainda assim se manter mais próximo. Eu acredito que o ideal para você, Bruna, seria você manter os convidados que são essenciais, como os pais, aqueles que seriam seus padrinhos ou que serão seus padrinhos. Claro que respeitando todas essas exigências de máscara, de distanciamento social. Se for feito num local, respeitando a capacidade de 40%, é tranquilo você realizar, sim, um casamento muito gostoso agora e depois fazer a festa para todo mundo em março. Não tem problema nenhum. E outra, aquela pessoa que te ama mesmo, aquela que te ama mesmo, ela vai dizer o seguinte, assim, ela vai dizer assim, ó, se ela não for convidada, ela vai dizer, nossa, tá tudo tranquilo, né? Agora eu vou dizer uma máxima aqui, ó, quem vai reclamar de qualquer jeito, tá? Sendo bem popular para você, relaxa. E lembrando também o seguinte, ó, no meu caso agora, se tivesse, eu jamais deixaria uma pandemia, mas se viesse na minha data, eu não trocava, tá? Até algumas pessoas vão dizer assim, gente, eu vou dizer que ela não vai vir. Não, que triste. Não deu, não, realmente não deu. Não vai dar. Desculpa. Nossa, olha só, quê? Não, se eu soubesse meu rosto aqui, ó, só não esquece de mandar o presente, tá? Isso, o presente você tem que mandar. Desinfeta bem e manda, tá? Te amo, à distância, tá? Aí desliga o telefone, ainda bem. Come que é um cavalo e quer vir no meu casamento? Tia Tereza não veio. Pronto, a tia Tereza mesmo, ó. Tia Tereza é aquela que tem a língua grande. Não vai vir, tia Tereza. Não, a senhora está no risco. Grupo de risco. Se a senhora vir, eu lhe levo de volta. Ele leva de volta, nem que eu atrase o casamento. Ele leva de volta, não venha de surpresa, tá, tia? Um abraço, fica com Deus. E aí, tá tudo tranquilo. Com classe, né, gente? Com respaldo médico. Brincadeira, jamais faria isso. Só para você... Faria sim. Faria sim, mas é o seguinte... E a Carol, você faria o quê, Carol? Eu? Não, assim... Gente, não precisa de gente, não. Eu nem sei, tô aqui pensando. Não, vou pensar. O que você vai fazer agora? Não, porque eu gosto mesmo de distanciamento. Você sabe que eu gosto de distanciamento social. É isso aí. Fica aí, tia Tereza. Mas gosto tanto de você e eu, tia Tereza. É o seguinte, já porque você não vem, você já ia gastar com a passagem mais o presente. Manda 2. Entendeu? Manda 2 presentes, que é gastar com a passagem. A tia Tereza gastar muito mais. Manda mais presente, que tá tudo certo. Inclusive, você tá ajeitando aí sua lista. O que você tá fazendo? Você que não vai casar agora mesmo, resolveu só ano que vem, tudo bem. O que você pode fazer nesse período que você tá esperando aí? Viu? O que você pode fazer? Não é chorar, não. Vamos resolver aqui a situação, viu? Ó, nós vamos aqui para o intervalo. No próximo bloco, inclusive, tem dicas financeiras, tá? Às vezes você ia casar, ia se apertar. Quem sabe, né? Não foi melhor assim, né? Quem sabe você segura aí, ó, para poder desamarrar esse cinto e casar com tranquilidade financeira? É depois do intervalo aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta e esse assunto especial, você acha que a gente não ia também levantar uma bandeira do casamento da pandemia? Entre família a gente conversa aqui, gente, com certeza. Agora eu quero falar sério com você, como fala meu pai, dá uma olhadinha bem no grão do meu olho aqui, gente. Vamos falar sério aqui, conversa, um papo sério aqui. Um exemplo, você está preparado para casar mesmo, financeiramente falando? Você queria fazer uma festa para 500 pessoas, depois vai passar 500 dias sem pagar luz, fazendo gato. Você acha que isso vai dar certo? Tem que ter um equilíbrio financeiro. Você tem que casar. Você não viu o casal falando aqui? Entender o porquê de casar. Ter um conceito e tal. Mas, Cris, o que tem a ver com a questão financeira? De repente você não tem uma estrutura mental financeira.
vai comprar uma caixa de fósforo em 3 vezes, 10 vezes vai comprar uma caixa de vela, que a minha avó falava. Não tem nada a ver você parcelar, pode parcelar, mas tem que ter uma organização financeira, meu querido. Vamos dar jeito aí, para depois não passar trabalho. Quem casa, que casa, sabe aquele negócio? Cris, o que adianta? Eu sei, porque eu também estou casado, depois você vai ver filho, vem um monte de coisa. Tem que ter estrutura. Sabe aquela criança de propaganda de fralda? Não é isso aí. Você tem que ver uma fralda cheia, menino. Uma fralda cheia. Eu sou do tempo que aquelas propagandas de talco, sabe? Tinha talco, aquele bebê. Não é assim a realidade. Então vamos te dar um presente para você encarar a realidade financeira. Foca aqui, tá? Só para avisar o seguinte. Tá mostrando revistinha porque vai vender. Não. Já vou dizer para você que é de graça. Saldo Mais é um presente da TV Novo Tempo, do Entre Família para você. É um guia prático que vai dar estrutura para você aí pensar. Inclusive o que é realmente ser uma pessoa bem sucedida financeiramente. Não é só no ter, é encarar no ser, como pensar, como adquirir, como comprar, né? E aqui tem estrutura até para você que vai formar uma família, educação dos filhos financeiramente. Tá brincando com esse programa, meu querido? Você não pode brincar com essa questão financeira. Liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Dá tempo, tá? Correio às vezes está um pouquinho mais demoradinho, mas vai chegar. Nem o correio você vai pagar, tá? 12 98244 4449 é o nosso WhatsApp. Vou repetir porque é um monte de 4, né? Mas vamos lá. É o 12 98244 4449. E já pega a carona que vai vir mais informação. Toninho Tostes, expert financeiramente, vai ajudar você agora nessa reserva. Cris, eu quero ter uma reserva para o casamento, como é que se estrutura, como é que esse negócio de reserva? Toninho Tostes, conta pra gente aqui no Entre Família. Pode rodar. Hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo para quem quer alcançar a riqueza, a independência financeira, que é um fundo de reserva para cobrir os imprevistos. Vamos falar sobre como você formar o seu fundo de reserva e aonde você deve investi-lo. Uma pesquisa aí recente do Datafolha aponta que 65% dos brasileiros não têm uma reserva, não têm um montante para cobrir os imprevistos. E se existe uma coisa certa em nossa vida financeira, é que os imprevistos virão. Quem sabe você ficou doente, alguém da sua família teve aquela despesa com medicamento, um familiar veio a falecer, um familiar próximo, você teve que fazer uma viagem extra para atender a família, quem sabe você teve um problema lá com o seu carro, agora tem uma despesa na oficina. Esses imprevistos, eles são presentes em nossa vida, acontecem regularmente. E se você não tem uma reserva, o que vai acontecer? Você vai ter que lançar mão do cheque especial, quem sabe vai ter que parcelar a fatura do seu cartão de crédito, vai ter que pagar essa despesa extra parcelada e, consequentemente, pagar com juros. Agora, quando tem a reserva para os imprevistos, você paga à vista, paga mais barato e não compromete o seu orçamento mensal. Agora, como que você vai formar a sua reserva? Não gastando tudo que você recebe. Você separar algo para formar a sua reserva para os imprevistos é tão importante quanto o pagamento das principais contas no seu orçamento, seja o aluguel da casa, seja a conta da despesa do supermercado, seja a conta do gás, da internet, não importa. Fazer a reserva tem que estar no topo do seu orçamento. Separar uma parte e destinar para formar essa reserva. E depois que você formar a reserva dos imprevistos, da emergência, você vai pensar agora na reserva de médio prazo e na reserva de longo prazo para realizar os seus sonhos, para que você siga crescendo. Mas como o assunto aqui é fundo de emergência, eu quero lhe aconselhar a você fazer uma reserva que seja pelo menos 3 vezes o seu salário. Essa reserva é para o curtíssimo prazo, algo que você vai precisar para amanhã, e também para o curto prazo, para uma despesa de até 1 ano. Por que eu estou colocando isso? Você precisa se lembrar que o carro tem imposto para pagar, o IPVA, o seguro. Você tem que se lembrar que o carro tem algumas despesas extras, como pagar não apenas aquele seguro obrigatório, mas pagar o seguro que você tem do carro, e quando você paga uma única vez, ele sai bem mais em conta. Você tem também o IPTU da casa, se você tem aí uma casa própria. Aqueles que têm filhos sabem que no início do ano tem uma despesa grande com compra de material escolar, compra de uniforme. Tem aí no final do ano
as festividades com 13º, que você recebe, mas que vem aí também com as despesas de Natal, de Ano Novo. Tem as férias que sempre gasta, além daquele 1/3 que você recebe lá no seu salário. Veja, existem muitas despesas que você tem uma única vez no ano e você precisa se organizar para cobrir essas despesas pagando totalmente à vista e de acordo com as suas possibilidades. Portanto, separe parte do seu orçamento. Poupar é um dos aspectos mais importantes, destacados na vida daqueles que cresceram, que alcançaram independência financeira, que se tornaram ricos. Portanto, poupar é essencial. Agora, onde você vai guardar esta reserva? Para os imprevistos e a de curto prazo. Em investimentos que você tenha liquidez, ou seja, a possibilidade de você pegar aquele dinheiro de imediato para cobrir o imprevisto. E o que nós recomendamos para você? Deixar no Tesouro Selic, que tem as vantagens que tem a caderneta de poupança, mas rende mais, mesmo pagando imposto de renda. O Tesouro Selic é a sua poupança para os imprevistos. E para essas despesas de um ano, eu mencionei aqui férias, mencionei festividades de fim de ano, mencionei os impostos da casa, do carro. Você já pode fazer o investimento pensando naquela data onde você vai ter essa despesa e o vencimento desse investimento pode coincidir com essa despesa. E você já pode pensar em fazer aí um LCI, um LCA, um CDB, que vai render até um pouco mais do que o Selic, vai vencer próximo àquela data onde você vai ter essa despesa. Portanto, renda fixa é onde você vai investir a sua reserva de emergência para o dia a dia e para o curtíssimo prazo. Que tal começar? Eu tenho certeza absoluta no que eu vou dizer. Quando você começar esta prática, quando você perceber o benefício que a reserva trouxe e a economia, você vai se motivar, essa reserva vai crescer e você vai ter então condições de formar a sua reserva de médio prazo e a sua reserva de longo prazo para realizar os seus grandes sonhos. Dicas excelentes aqui no Entre Família, viu? E se você, logo no começo do ano, tinha planejado se endividar para casar no começo do ano e sair pagando desesperado, vai a dica aqui muito importante que a Meg passou aqui pra gente, né, Meg? A gente estava falando aqui, comentando que muitas vezes o primeiro passo da noiva é o quê? Eu vou buscar lá no aplicativo de imagens. Olha aqui, eu quero esse vestido. Referências, né? Não, o que eu quero pro meu casamento? É isso aqui, ó. Eu quero essas luzinhas que vão girando essa árvore inteira. Eu quero... O vestido não cabe no carro. Não cabe no carro, mas aí... Eu quero um carro só pra cauda do vestido. E não tem problema pensar, tem que sonhar. Não, tem que sonhar. Agora a questão toda... Será que esse é o caminho, Carol? Qual é o primeiro passo? Eu acredito que o primeiro passo para você ter um casamento saudável, né? Porque não adianta nada você se endividar, isso vai gerar um estresse tão grande depois para o início da sua vida a dois, que eu não acredito que compensa. Não, então, o ideal seria o quê? Primeiro, vamos analisar o quanto vocês, como casal, têm. Vai ter ajuda dos pais ou não? Hoje em dia já não tem mais tanto essa questão da ajuda dos pais, né? Que as pessoas estão casando mais tarde, então já estão independentes, já moram sozinhos. O que é uma tristeza, né? Porque... Vou dizer eu acho que é uma prática que podia... Não das minhas filhas, eu não estou falando disso, né? Mas... É verdade, tem que dar, de vez em quando, assim, tem que dar uma analisadinha no sogro, tem que sogra. analisar. É um pacote. Fala assim, não quer dizer que seja uma coisa cultural, mas se você quiser... me dá um dinheirinho, pode começar, pedir. Já que você tem uma vida tão boa, pessoa tão boa, a gente não vai deixar que esse mundo a gente não vai levar nada aqui. Esse papo é ótimo. Essa conversa é ótima. Mas aí, primeiro de tudo, é saber quanto tem. Descobrir o quanto vocês teriam disponível para planejar o casamento, né? Tanto do noivo quanto da noiva, se vai ter ajuda ou não. E daí, com esse montante, sim, pesquisar o que você pode fazer com isso. Porque, assim, a gente encontra no mercado profissionais de A a Z, né? Assim, tem vários preços. Aquele docinho. Isso não significa qualidade. A gente encontra produtos de qualidade mesmo com um valor mais baixo do que outros, né? Porque existe muita questão da marca também no mercado de casamento. Mas você precisa se adequar à sua realidade. Se a sua realidade é de X reais, você precisa se adequar a ela, porque senão isso vai dar problema. E aí você estava falando aqui no intervalo, enquanto a gente estava assistindo aqui o quadro do Toninho, que realmente o que vai determinar essa questão dos seus gastos é o número de pessoas. Sim, ele é muito determinante, porque ele influi no espaço. Não, dependendo de quantas pessoas cabe ou não cabe naquele espaço. Se for muitas, vai ter que ser um espaço maior, mais caro. No buffet, então, assim, normalmente é
cobrado por pessoa, na lembrancinha. Então, em muitas coisas ele influi, na decoração também. Porque se são mais convidados, precisam de mais mesas, de mais cadeiras, de mais decoração. Mais flores. Mais flor, mais arranjo de mesa. Então, assim, a quantidade de convidados, ela é muito, assim, determinante para o orçamento do seu casamento. E olha só, talvez muitos casais já estavam tudo contadinho para ter a pandemia. E talvez a pandemia eles ganharam um pouquinho de fôlego, né? Dependente da saúde mental que está o casal, vão dizer assim, não, olha, um ano a mais, um ano a menos, né? Mas respeitando aqueles que querem casar agora, não tem problema nenhum. Agora, um exemplo, tem gente que já casou no civil, pediu uma bênção de Deus, que é o mais importante, e a festa vai ficar num outro momento. E aí, faz algo menor e projetando, porque a gente também não sabe quando que vai acabar. Nós estamos vivenciando 6 meses. Exatamente. Então, não tem nem como marcar algo pós-pandemia, porque a gente não sabe quando vai terminar, né, Meg? A gente está seguindo uma previsão de que se tudo continue dessa forma como vem acontecendo, o Plano São Paulo ele tem dito o quê? Que com 28 dias de faixa verde, né? Aí você vai poder voltar, os eventos vão começar a voltar. Mas a gente está na fase amarela ainda. Não dá para saber, não dá para A fase amarela, né? seria assim, 28 dias de fase verde seria final de outubro. Então, assim, a gente estima que em novembro voltaria. Mas eu não acredito que volta ao normal, por quê? Pode voltar ao normal de ser liberado, mas os seus convidados, eles vão ir. Às vezes, uma pessoa de mais idade, ela tem receio, fala, não, eu ainda estou muito, né, receosa de viajar ou de ir num local que vai ter uma grande aglomeração e tal. Então, a normalidade mesmo em si é o tempo que vai dizer. E o ano que vem vai ser muito pedagógico para todos, né? E o novo normal, os critérios, eu acredito que nunca mais uma festa em si vai ser para melhor. A gente vai ter, eu acho que, critérios, né, de higienização melhores. Eu acho que a gente pode sair dessa melhores. Com certeza. E outro aspecto também, quando a gente fala dessa questão financeira, a gente não pode ignorar que muitas das pessoas que estavam programando para esse processo também sofreram com a pandemia financeiramente falando, né? Às vezes o noivo perdeu o emprego, né? A noiva também está com instabilidade ali financeira, a gente está gastando mais, a gente, né, não está conseguindo se ajustar ali as contas certinho. Então, quem sabe é realmente o momento de adiar esse processo ou transformar esse momento num momento gostoso, né? Você pode tirar sua falta de distância? Tira a distância mesmo. Olha, não podemos convidar as 200 pessoas que queríamos, agora vamos diminuir essa situação aí para 8 pessoas. Pronto. Ela estava falando aqui de uma festa que ela fez, né? Que participou ali. 8 pessoas, serviram pizza. Eu ia adorar. O que é isso aqui? Estamos em casa. É uma adaptação. Foi totalmente personalizada para os noivos, era o que eles gostavam, era o estilo deles. O que faz sentido e o que vai fazer seu casamento ser único é ele ser personalizado para vocês dois. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer você lembrar com gosto desse casamento. E eu acho que se você tem algum dó, você fala assim, eu tô com dó de tal pessoa, dá uma dó. E eu vi também a criatividade. Tem gente que mandou um vídeo personalizado para cada convidado distante. Então, o que acontece? Você vai ter 20 pessoas só do teu hall bem pertinho. Ali. Mas os outros 100, você dedicou um vídeo exclusivo, não é um vídeo institucional. Como é que é o nome da? A vó Tereza. Um por um. Vó Tereza. A vó Tereza que não veio, porque a senhora ia dormir igual aqui, viu, vó? Só ia dormir no casamento. Vó Tereza pôs um ambrosia, ela fez o balde de ambrosia. Balde de ambrosia e tal, mandou pelo correio, azedou. Mas eu menti que azedou para ela ficar mais tranquila. Mas vó Tereza é o seguinte, um vídeo especial para cada um. Então a criatividade nesse momento, para quem te ama de verdade, é receber um vídeo, como se fosse, nós estamos recebendo aqui. É muito legal. Exclusivo, faz uma transmissão especial. Então, olha, o importante mesmo é você não desprezar ninguém nesse momento. Eu acho que, entre aspas, o próprio momento vai mostrar para as pessoas que não foi por querer que elas não estão aqui naquele momento. Exatamente. Eu tive noivos que eles enviaram, eu achei tão bonitinho isso, eles enviaram uma caixinha com 2 docinhos. É simbólico, né? É simbólico. E para cada convidado que eles gostariam de convidar e não puderam, né? Então, assim, eles receberam, são todos da mesma cidade, então isso foi tranquilo. Mas eles receberam um gostinho do casamento, depois uma foto também, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, os detalhes, né? Os detalhes deste momento tão importante. Vai casar na pandemia, Carol? Não. Vai casar? Não vou não, porque ainda tem um outro processo ainda. Tem outro processo. Que é outro programa, isso aqui é história para outro programa aqui. Meg, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma delícia passar essa tarde aqui com vocês. Excelente. E eu salvo pelo gongo aqui. Graças a Deus acabou nesse programa. Mentira, tá tudo certo.
Nós vamos agora, Vou tocar que a essa gente não música aí. termina, esse programa dessa forma, não. A gente termina aqui com mensagens importantíssimas de Deus para você, viu? E quem vai falar com a gente agora é o pastor Alceu. Até trancou, Seja hein? muito bem-vindo, pastor. Olha, o Cris, Ora pastor, por ela se aí, eu posso pastor. com Ora isso... por ela, pastor. Aí. Pois é. Sempre, ele sempre ora por mim. Recado do pastor agora. É meu pastor. Ah lá, até tiraram a fala aí. Ô, porque pastor, não estou lhe pode ser que ouvindo não agora, esteja- pastor. Não está saindo o som aqui. Verdade. Eu acho que ali. foi tanta pressão aqui que até o microfone Caiu, deu uma caiu caída. o áudio. Vamos ver, vai testando aí, pastor. Caiu Não o está áudio vindo aqui, ainda. Carol, precisa de muita oração nesse momento. Você Você vê que viu? até o microfone Tem que aqui, hein? Faça uma corrente aí, Joelho gente. no chão. Vamos testando, corrente pastor. de oração. Não está vindo ainda. Corrente de oração, não tem jeito não, é isso aí, viu? Olha, nós vamos terminando assim, né, esse programa, que a gente agora ia receber aqui um momento bem forte ali com o pastor, mas não tem problema, viu? Porque a produção tá falando aqui, ó, nós vamos tentar até o último segundo, não tem essa não, que aqui nós não desistimos. Tá parecendo você que é noiva, é isso, não desista, eu vou casar, Você então que está faz em casa acontecer. aí, ó. Olha, mesmo assim, coloca a Carol nas suas orações. Não é porque caiu um sistema aqui que a oração vai terminar, minha querida. Ore por ela, porque essa música tem que tocar. Tananana, tananana, E sempre, amiga, sempre. Minha primeira opção. Aqui, ó. Hashtag fica pra titia. Não, aqui nesse programa, jamais. Se eu aguento pastor Alceu, falar. um beijo no coração, não vai ser hoje e tal, fica beijo. tranquilo. Mas no programa de amanhã ele tá de volta e tem tema, né, Carol? Não, eu não vou brigar com você sobre esse assunto, não, Cris, porque amanhã nós vamos falar sobre briga de irmãos. E o Cris, ele tá parecendo o meu irmão mais novo. É assim. O relacionamento com o Cris é tipo o relacionamento de irmão mais novo, entendeu? No caso, eu sou mais nova. Sou mais nova. Na verdade, só aqui, porque pela idade a Carol tá com 45 anos, né? Mas assim, ó, ela reclama, mas é assim, ó, irmão. Quando eu não tô aqui, é um vazio. É um vazio. E Cris, é o seguinte, quem diz que tem irmão e nunca brigou, tá mentindo. Tá mentindo. Tá brincando. Pra cima de mim. Você tem cicatriz no corpo do teu irmão. Pra cima de mim, menino. Para com isso. Pra quem nunca viu aquela... Porque assim, ó, unhada de mulher, sai água. Unhada, tá? A gente fala assim, ó, e fala pra mãe assim, ó, ela me unhou. Me unhou. E sabe por quê? Começou com brincadeira de mão. Começou brincando. É brincadeira de mão. Bexiguinha, bexiga. Aí molhou, tirou no cabelo, que não podia. Tem um trato. Fechou. Vamos brincar de bexiguinha, mas não pode jogar no cabelo, porque mulher não gosta, né? Mas não gosta. Primeiro que você joga bem no meio da testa aqui. E aí, gente? Ela Olha, vem o eu quê? briguei tanto com os meus irmãos. Mas é incrível, eu não sei o que acontece. É a amnésia que passa, que depois a gente morre de saudade, quer ficar junto. O que acontece? Mas a transformação que é diferente. E outra, você briga com o teu irmão. Se outro xinga o teu irmão, não é que tá pensando, é meu irmão. É, desse jeito. Você faz pior, mas se os outros fazem, então você defende com unhas e dentes. E olha só, e se você é mãe e tá aí passando um perrengue, seus filhos estão brigando, nós vamos ter dicas aqui importantíssimas para você mediar esse processo. Qual é o melhor momento, né? Será que eu tiro o pé, deixo estourar aí, enquanto não sai sangue eu não me meto? Ou será que eu tenho que mediar esse processo aí? Amanhã você tem dicas importantes aqui. A gente quer que você encontre o meio termo, viu? Não vamos deixar desabar essa casa, não. Vamos encontrar o meio termo. Mas esse programa vai acabando só para dar espaço para o Vídeo Saúde, o programa mais cheiroso da rede Novo Tempo de Comunicação. Verdade. Hoje nós vamos resolver uma pergunta que a senhora faz. Por que a senhora começa exercício está em casa agora e para? Por quê, Por que você começa e desiste? Nem eu sei a resposta. Teru, fala pra gente. Vai ter solução hoje? Boa tarde. Boa tarde, eu tô aqui pensando que eu não posso perder o programa Entre Família de amanhã, porque eu tenho 3 lá em casa e muitas vezes eu não sei se eu devo interferir ou não, viu, Carol? Então, pode me aguardar que eu vou estar aqui assistindo, aqui prestando bastante atenção. E olha, Cris, como você falou, exercício físico, a gente começa, faz metas, faz resoluções de ano novo e para, às vezes, antes do carnaval, né? Mas hoje, no Vida e Saúde, olha que legal, a gente tem um especialista aqui em não desistência. Você vai parar de desistir de fazer atividade física de qualquer maneira, porque você vai entender o que é que te leva para autossabotagem e o que é que você pode fazer para combater esse problema, que eu acho que é o número 1 de desistências aqui, de atividade física em geral. E eu sei que vocês... Carol Malha me falou que saiu para correr com chuva e tudo, né, Carol? Hoje eu corri. Aqui também agora em Jacareí liberaram
parcialmente a Orgulho academia, dessa... tô fazendo academia também. Tá O fazendo. Cris falou, não, tem que correr e tem que fortalecer, Tem, os olha dois, aí. os Tem dois. que fazer tudo. Calma, difícil. Senão eu vou desistir, né? Se eu colocar uma meta muito alta, pode ser que eu desista. Então, Não. Tem que assistir o Vida e Saúde de hoje para entender como é que funciona esse mecanismo e que tem solução, sim. Tem muita gente que está vencendo e a gente quer mostrar a receita aqui no Vida e Saúde hoje. E ainda vai ter, falando em exercício, vai ter treino. Hoje é dia de Informa aqui e o treino de hoje é para alongar, para ganhar mobilidade, para ganhar mais liberdade nos movimentos. Super legal e dá para fazer em casa, viu, Carol? vamos estralar esse corpo aí, viu? Enquanto não estralar, diz que não tá bom. É assim mesmo. Eu tenho dúvidas em relação ao alongamento, né? Antes, depois do exercício, ou só faz o alongamento e deu. Quero ser resolvida essas dúvidas aí, quero ver resolvidas essas dúvidas no programa de hoje. Então, Mas, tá bom. olha, eu tenho uma dúvida aqui, Teru. Qual que que será que tem para comer neste programa hoje? Porque a mesa já está pronta aqui no Entre Família, mas a comida tá aí. Verdade. E que mesa linda, capricharam e a produção arrasou. Hoje teremos um prato à altura aí dessa mesa festiva, que é o Sofioli. Olha, é uma espécie de um travesseirinho, uma dobradinha, um envelopinho de massa recheado. Não vou contar o recheio, não. Tá todo italiano, lindo e saudável, viu? Rapaz, que eu vou comer de envelope hoje não vai estar no mapa. Que delícia! Eu vou envelopar tudo, hoje não vai ter nem correio. Vou envelopar tudo, sou eu mesmo. Isso mesmo. Com certeza. É isso mesmo. Depois quer ir pra academia, né? Calma, Cris, vai devagar. Tem que ter carga de energia. Não, mas gente, o que é isso? Eu quero envelopar, porque depois eu gasto aqui, ó. Tchau, Teru. Até mais. Tchau, até mais. Você continua aqui no Entre Família, não, né? Você continua aqui na TV Novo Tempo, aqui com a gente, porque tem programa muito especial aqui, que é o Vida e Saúde. Depois tem mais programações e tal. Se você quiser, você pode ficar 24 horas com essa TV ligada aí. Certeza. Tá tudo certo. E eu não vou parar mais com o exercício, não. Vou começar a fazer aqui mesmo, fazer aqui, ó. Então vai lá. Terminar o programa, fazer apoio aqui, ó. Cuidado, hein? Se você aqui, não ó. levantar, não tem quem te ajude, Fui na academia, hein? tô aqui, Ó, hein? não tem... Foca aqui, ó, aqui, ó. Vai lá, vamos ver. Aqui, ó. Quero ver. Ó, aqui, ó, aqui. Ó, gente. Foca aqui, meu, ó, olha aqui. Que